Hoje vamos falar do personagem que vai dar choque no seu sistema. Isso mesmo, hoje vamos falar um pouquinho do Super Choque. Então, sem enrolação, pega o seu almoço aí que hoje vamos voltar no tempo. Bora pro vídeo. Virgil Hawkins é um jovem negro, estudioso e jogador de RPG, típico nerd que assiste esse canal aqui, com seu melhor amigo, Rich Foley, que não tem esse assunto abordado na animação pra TV, mas nos quadrinhos ele é assumidamente gay. Eles ainda estudam juntos no ensino médio, todos os dois tendo que lidar com questões de bullying pesadas, representando bem o que era a década de 90 lá nos Estados Unidos, onde o bullying era um negócio de destruir os jovens de tal forma a ponto de ocorrer aquele boom dos massacres por conta dele. Inclusive, o Super Choque, na sua animação, tem uma história que conta bem como acontece esses casos de bullying e massacres. Voltando aqui pro ponto inicial, Super Choque surgiu primeiramente nas HQs da Milestone, que era uma produtora de histórias em quadrinhos à parte e que tinham um acordo com a DC Comics para poder distribuir essas histórias. O destaque aqui vai para os heróis negros que eram criados pela Milestone, porque a empresa em si era comandada por autores negros, e na época não era comum ter heróis negros nos quadrinhos, fazendo com que esses autores trouxessem mais representatividade para aqueles que nunca havia tido referência, seja nos quadrinhos ou nas animações. Ainda olhando a história inicial de Virgil Hawkins, ele e seu amigo eram dois perdedores na escola, igual a qualquer jovem. É o que eu disse, jovem tem que acabar, principalmente quando vemos que a história dos dois muda completamente quando entra uma garota nova na escola deles, Frida, que automaticamente faz o Virgil gostar dela. Isso mesmo, turminha, é uma HQ de representatividade, onde o negro se apaixona pela primeira branca padrão que aparece pra ele. Top! Só que, como tudo na escola é sempre mais difícil, um valentão da escola, Francis, resolve incomodar a Frida, que na hora o cornão do Virgil decide intervir pra proteger a honra da dama. O homem é gado com força, principalmente quando lembramos que nos quadrinhos, um de seus melhores amigos, o Larry Wade, teria ganhado a disputa com o Virgil pelo coração de Frida. Esses chifres do Virgil dá pra usar de condutor da Light já. O Larry Wade, nos quadrinhos, chegou a ser morto por traficantes de drogas e na animação do Super Choque, ele sumiu após a explosão das docas, fazendo com que jamais soubéssemos o que aconteceu com o Raspa Canela. Talarico, raspa canela. Após Francis encher o saco da Frida e Virgil se meter, o Francis resolveu limpar os armários da escola com o Virgil, em que foi salvo pelo amigo talarico dele, o Wade. O Wade, então, dá um 3/8 pro Virgil e diz: olha só, moleque, não adianta você tirar 10 nas provas, você agora vai ter que tirar o 38 da mochila. O que é algo que Virgil não concorda. E em um confronto marcado nas docas, ele joga o brinquedo de furar moletom no fundo do mar, enquanto as gangues têm que lidar com aquilo que realmente se mostra um dos piores vilões dos quadrinhos do Super Choque, a polícia. Lá, quando foi criado na Milestone, os quadrinhos do Super Choque abordavam de forma bem mais incisiva e veemente o abuso policial contra os negros. E não podia ser diferente, eles causaram um acidente nas docas devido à sua abordagem juntamente da extrema violência entre as gangues, fazendo com que o gás meta-humano fosse liberado. Aqueles que respiraram muito gás morreram, o que pode ter acontecido com o Wade por ser o líder da gangue que Virgil havia acabado de fazer parte. E aqueles que aspiraram pouco do gás puderam ativar os seus poderes. O Virgil, no caso, se tornou capaz de controlar a eletricidade, o magnetismo, possibilitando ele de usar objetos pra voar, tipo o bueiro de rua, o que eu acho um puta de um vacilo, tá tirando o teto dos ratos e o ralo dos mendigos. Carro de ferro velho levitar, Luciano Huck fica puto vendo isso aí. Enfim, ele fica super poderoso e decide usar esse poder pra ajudar as pessoas ali da sua realidade, utilizando do codinome Static. Mais pra frente, ele seria chamado de Static Shock na animação. A Milestone então resolve vender os direitos dos personagens e a DC decide adquirir os direitos do Super Choque, até porque a DC gostava muito da ideia de um jovem rivalizar com outro jovem da Marvel, o Homem-Aranha, porque ela não tinha alguém com esse perfil específico, jovem, com diversos vilões e dilemas da idade que tantos passam. O herói ficou muito conhecido devido à série animada que passaria no SBT no início dos anos 2000, gerando aí uma legião de fãs pelo Brasil todo. Justin Bieber é o cara. O primeiro jovem com cabelo de lado a fazer sucesso no Brasil foi o Super Choque. Assim como o Homem-Aranha tem vilões e heróis épicos no seu universo, na animação do Super Choque tem diversos vilões e aliados muito fodas também. Tem o Francis, o cara do bullying, que adquire poderes de fogo, tipo o Charmander, com fogo no rabo. Adam Evans, o Homem Elástico, aquele que faz seus membros esticarem, tipo braço, perna, pica, e também pode ter várias formas com o seu corpo, podendo até se passar por outra pessoa, tipo o Faustão. Faltou um episódio no Super Choque do Adam Evans de Faustão, na moral mesmo, cara.
inclusive, ele dá umas macetadas firme na irmã do Virgil, o que faz dele depois menos vilão, tornando ele um anti-herói. A Nancy, a aranha, o herói africano, aparece quando Virgil vai pra África passar férias com a família dele. A Nancy é tipo o Uchiha. Ele sabe usar Genjutsu de uma forma única que só ele. Tem o Ebon, que tem a habilidade de ser uma sombra e até abrir portais pra outras dimensões. Esse vilão pra mim é o mais pica do Super Choque. Ele também é irmão mais velho do Adam, o Homem Elástico. Furão, um personagem patético que sente o cheiro podre do rabo de fogo a quilômetros. Dos personagens comuns, damos destaque aqui pra Daisy Watkins, que ela e o Virgil se conheceram no colégio Van Moor para gênios. Pois é, o Virgil também é um dos gênios do universo DC. Porém, após ele decidir sair da escola para gênios e ir pra Dakota Union, a Daisy também decide junto dele. O que nos faz pensar, suspeito isso aí, hein? Outra coisa que é muito foda são as diversas cenas lendárias da animação, como o episódio que ele trata sobre o bullying, que eu já citei, o episódio sobre racismo, que aborda como o pai do Rich é extremamente preconceituoso, que eu tenho certeza que é um dos mais marcantes da história das séries animadas, e claro, os episódios que a Liga da Justiça aparece, e o Virgil conhece personagens incríveis, pouco explorados pela DC, como o seu próprio eu velhão, o seu próprio eu brocha, o Batman do futuro, mais esguio que quadro de bicicleta. O futuro do Batman dá pra ver que faltou comida, ninguém mandou gastar tanta gasolina com o Batmóvel. E aquele que uma amiga do Rich e dele tem o poder de voltar no tempo, e por um acidente ele acaba voltando pro dia dos acontecimentos que mataram a sua mãe, fazendo ele ter um encontro emocionante com ela. Sério, quem não escorre um suor hétero aqui ao ver isso tá de brincadeira. Eu tenho muito orgulho do que está fazendo. O Super Choque é um personagem, como eu havia dito, inspirado e muitas das vezes até rivalizando com o Homem-Aranha, pelas questões que eu já citei e pelos dois também de serem personagens muito pobres, geniais e lidarem com o bullying o tempo todo, mas com uma diferença: o Homem-Aranha é o personagem de quadrinhos que mais tem representações no cinema, enquanto o Super Choque até hoje não teve um filminho sequer. Inclusive, tinha um boato muito forte de que a DC poderia trazer uma série do herói vivido e interpretado por Jaden Smith, o filho do Will Smith. Mas como hoje em dia o Jaden já tá um pouquinho mais velho, é meio que impossível disso acontecer. De qualquer forma, o Super Choque chegou a ser integrado aos Jovens Titãs e tendo uma HQ própria nos Novos 52, sendo descontinuada pela falta de acepção do público pela revista. Agora eu te falo de uma forma concreta: não só o jovem tem que acabar, como o americano também tem que acabar. Pergunta nada a ver de hoje, aquela pergunta que faz qualquer um namorar a menina que seu amigo gosta e tomar muita bala de traficante, só pra não ter que responder ela. A pergunta nada a ver de hoje é a seguinte: se fosse pra escolher, quem vocês preferiam ter o poder? O poder do Virgil ou o poder do Rich? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, deixe seu like e me siga no Instagram. Lá eu posto uns memes relacionados ao mundo nerd, às vezes dou umas informações, enfim, tô sempre por lá falando sobre coisa nerd. Então me segue lá, eu vou ficando por aqui e falou! Heroes, Daddy Shark, tutu. Heroes, Daddy Shark, tutu. And one,